Eu sempre fui do tipo que acreditava só no que via. Mas depois do que aconteceu comigo, aprendi que o mundo é bem maior do que a gente imagina. Vou contar uma história que mudou minha vida para sempre. E juro pela memória da minha família que cada palavra aqui é verdade. Tudo começou numa época em que eu costumava passar minhas férias na propriedade do meu avô, o seu Geraldo, lá no interior de Goiás. A fazenda ficava numa região afastada, bem longe da cidade mais próxima, onde ainda tinha muito mato preservado, e a vida seguia no ritmo antigo. Meu avô era daqueles homens da roça de verdade. Conhecia cada palmo daquele chão, cada árvore, cada som da mata. Ele tinha criações variadas, galinhas, porcos, algumas vacas leiteiras, e também cultivava uma plantação enorme de cana, que cercava quase toda a propriedade. Eu gostava muito de ficar por lá porque era um lugar tranquilo, diferente da correria da cidade. Meu avô sempre teve aquele jeito calmo de viver. Acordava com o sol, cuidava dos bichos, trabalhava na terra. E no final do dia gostava de ficar na varanda tomando seu café e conversando sobre os tempos antigos. Ele me ensinava sobre a lida no campo, sobre como ler os sinais da natureza, e eu admirava muito aquele conhecimento todo que ele carregava. A casa era daquelas construções antigas, bem sólida, feita de tijolos grossos e com janelas grandes de madeira maciça. Ficava no meio de um terreiro amplo, cercada pela plantação de cana, que naquela época do ano estava bem alta, pronta para o corte. À noite, quando a gente sentava na varanda, dava para ouvir o vento passando entre as folhas da cana, fazendo aquele barulho característico que parecia sussurros. Meu avô sempre dizia que aquele era o som da terra viva. Ele mantinha 3 cachorros na fazenda, 2 animais grandes, fortes, da raça pastor alemão, que cuidavam do lugar com dedicação, e um menor, um vira-lata esperto que meu avô tinha pegado ainda filhote. Os bichos eram bem treinados e conheciam cada canto da propriedade. Sempre que algum estranho se aproximava, ou quando tinha algum bicho diferente rondando, eles avisavam com latidos característicos. Meu avô confiava muito naqueles cachorros. Dizia que eles eram os melhores vigias que podia ter. Naquele período específico, a cana estava no ponto certo, e meu avô tinha me chamado para ir até lá justamente porque sabia que eu gostava muito de cana fresca, cortada direto do pé. Ele sempre fazia questão de compartilhar essas coisas simples da roça comigo, e eu apreciava cada momento daquilo. Cheguei na fazenda numa tarde de quinta-feira, quando o sol já estava baixo no horizonte e pintava o céu com aqueles tons alaranjados típicos do cerrado. Depois que a noite caiu, seguimos nossa rotina de sempre. Jantamos cedo, comemos cana fresca que meu avô tinha cortado naquela tarde mesmo, e depois nos acomodamos na sala para jogar baralho, como era costume. Minha avó, a dona Marília, ficou conosco por um tempo, mas logo foi se recolher, deixando só eu e meu avô na sala, concentrados nas cartas e nas conversas tranquilas sobre o dia. Já devia ser perto da meia-noite quando a gente começou a escutar uns sons estranhos vindo de longe. Era um tipo de uivo, mas diferente dos latidos dos cachorros ou dos sons que a gente conhecia da mata. Meu avô parou de jogar por um instante, inclinou a cabeça para ouvir melhor e disse que devia ser algum bicho do mato, coisa normal por ali. Eu acreditei nele e voltamos ao jogo, mas aquele som continuava e a cada minuto parecia estar chegando mais perto. Os uivos foram ficando cada vez mais altos, mais próximos, e tinha algo naquele barulho que me deixava inquieto. Não era um som comum,
Não era como os uivos de cachorro que a gente conhece. Era diferente, mais agudo, mais intenso. Carregava uma coisa estranha que fazia a espinha gelar. Meu avô também tinha percebido, porque ele tinha parado de prestar atenção nas cartas e estava só escutando, tentando identificar de onde vinha e o que era. De repente, um uivo veio tão alto, tão perto, que pareceu estar ali mesmo no terreiro. Foi um som que cortou a noite inteira, impossível de ignorar. Na mesma hora, os 3 cachorros começaram a latir desesperados, e dava para ouvir que tinha começado uma briga violenta lá fora. Os latidos eram ferozes, misturados com rosnados e aquele outro som, aqueles uivos agudos que não eram de cachorro nenhum. Meu avô se levantou rapidamente, eu fui atrás dele e a gente chegou perto da janela. A casa era escura por dentro, só tinha a luz fraca de um lampião, então dava para ver um pouco lá fora sem que vissem a gente. Ficamos ali parados, ouvindo aquela confusão toda, os cachorros brigando com alguma coisa, aqueles sons estranhos e o coração batendo forte no peito. A briga durou uns bons minutos. Parecia que os bichos estavam dando tudo de si. Do outro lado da janela, fosse lá o que fosse que estava ali, não fazia muito barulho além daqueles uivos. Não tinha latido de cachorro grande, não tinha o som de correria que a gente esperaria. Só aquele uivo agudo de vez em quando e os sons da luta. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, tudo ficou quieto de uma hora para outra. Silêncio completo. Os cachorros tinham parado de latir. O outro bicho tinha parado de fazer som. E ficou só aquela quietude pesada da noite. A gente ficou ali parado, sem saber o que fazer. Meu avô disse que achava que os cachorros tinham espantado o bicho, fosse lá o que era. Mas os dois estavam com uma expressão de quem sabia que aquilo não tinha sido coisa normal. Não era um cachorro do mato. Disso tínhamos certeza. Cachorro do mato não faz aquele tipo de uivo e não aguenta briga com 3 cachorros treinados. Meu avô trancou bem a janela, conferiu as portas e disse que era melhor a gente ir dormir e ver o que tinha acontecido quando amanhecesse. Tentei dormir, mas fiquei inquieto a noite toda, acordando com qualquer barulhinho. Quando clareou o dia, acordei com meu avô já andando pela casa, procurando alguma coisa. Levantei rápido e perguntei o que estava acontecendo. Ele me chamou para ir até o terreiro ver uma coisa. Quando saí e olhei em volta, a cena era de arrepiar. O cachorro menor estava morto ali no chão do terreiro, todo dilacerado. Os 2 pastores alemães estavam feridos, com marcas fundas pelo corpo, sangrando. Meu avô ficou transtornado com aquilo, porque ele gostava muito daqueles bichos, mas não era só isso. Quando a gente deu uma volta pela propriedade, viu que vários animais da criação tinham sido mortos durante a noite. Galinhas, um porco, tudo estava espalhado, atacado por alguma coisa muito forte. Meu avô chamou minha avó para cuidar dos cachorros feridos, enquanto ele corria para dentro de casa. Sabia o que ele ia buscar. Ele tinha uma espingarda guardada, uma arma antiga, mas que funcionava bem, que mantinha justamente para esses casos de emergência. Já tinha aparecido onça por ali antes, e meu avô não era de bobeira. Quando ele voltou com a arma na mão, estava com uma expressão séria, determinada. Disse que ia ficar de vigília, que se aquele bicho voltasse, não ia sair vivo dali. O dia passou devagar. A gente não fez quase nada. Ficou só ali pela casa, tensos, esperando a noite chegar.
Minha avó cuidou dos cachorros como pôde, limpou os ferimentos, passou remédio, mas dava para ver que os bichos estavam assustados, diferentes. Nem latiam direito, ficavam quietos, encolhidos. Quando a noite começou a cair de novo, meu avô nem quis saber de jogo de baralho ou de conversa. Só ficou sentado na sala, com a espingarda do lado, esperando. Fiquei com ele por um tempo, mas o medo e o cansaço foram batendo. Pedi a bênção para ele e fui tentar dormir, mas não consegui relaxar. Fiquei ali deitado, ouvindo qualquer ruído, atento a tudo. Devia ter passado algumas horas quando acordei de sobressalto. Um uivo tinha cortado a noite, mais alto e mais perto do que antes. Parecia que estava dentro da casa. Pulei da cama e corri para a sala. Meu avô já estava de pé, com a espingarda engatilhada, indo em direção à janela. Os 2 cachorros que tinham sobrevivido estavam lá fora, brigando de novo. E dava para ouvir que a luta era violenta. Meu avô abriu a janela com cuidado, e eu fiquei logo atrás dele, olhando por cima do ombro. O que a gente viu ali no terreiro, iluminado pela luz fraca que vinha de dentro da casa, era algo que eu jamais vou esquecer. Um dos cachorros já estava caído no chão, parado. O outro estava lutando com uma criatura que não era deste mundo. Era um animal enorme, do tamanho de um cavalo, todo coberto de pelo escuro, com a parte da frente do corpo bem desenvolvida, musculosa. As orelhas eram pontudas, a cara tinha um focinho longo e os olhos brilhavam em vermelho quando a luz batia neles. Aquilo definitivamente não era cachorro, não era onça, não era nada que existisse na natureza normal. A criatura estava em pé, meio curvada, segurando o cachorro com as patas dianteiras que pareciam quase mãos. Fiquei paralisado olhando aquilo, sem conseguir me mexer, sem conseguir falar. Meu avô também tinha ficado de boca aberta por uns segundos. A criatura então virou a cabeça e olhou direto para a gente na janela. Estaríamos a uns 15 metros de distância, não mais que isso. O olhar daquele bicho era inteligente, calculista, e quando ele começou a vir na nossa direção, larguei o cachorro que estava brigando. Meu avô reagiu na hora. Ele ergueu a espingarda, mirou e atirou. O tiro pegou em cheio. A criatura caiu no chão com o impacto, e por um momento pensei que tinha acabado. Mas então ela começou a se levantar, devagar, como se o tiro tivesse só atordoado. Meu avô não perdeu tempo, recarregou a arma o mais rápido que conseguiu e deu outro tiro. Dessa vez, acho que pegou de raspão, porque a criatura não chegou a cair, só estremeceu e parou de avançar. Foi quando o cachorro, que ainda estava vivo, conseguiu morder uma das patas traseiras da criatura. Ela então, já cansada da luta, virou e se embrenhou no meio do canavial. A gente ouviu o barulho das folhas de cana sendo quebradas enquanto ela fugia. E depois ficou tudo em silêncio de novo. Meu avô fechou a janela na mesma hora e trancou tudo. A gente correu para o quarto onde minha avó estava e trancamos aquela porta também. Ficamos os 3 ali, acordados o resto da noite toda, sem falar quase nada, só esperando o dia clarear. Quando o sol finalmente apareceu e a gente saiu para ver os estragos, era como se tivesse acontecido uma guerra naquele terreiro. Tinha sangue espalhado por todo lado. O segundo cachorro estava morto e o terceiro tinha sumido, nunca mais apareceu. Meu avô procurou por ele durante dias, mas não teve jeito. Quando eu perguntei para o meu avô o que era aquela criatura, ele olhou para mim com uma expressão séria e disse sem hesitar que era lobisomem.
Ele falou como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se fosse um fato. Disse que conhecia as histórias, que sabia que essas coisas existiam por aquelas bandas, mas que nunca tinha visto um de perto até aquela noite. Depois daquilo tudo, meu avô não quis mais saber de ficar naquela fazenda. Ele vendeu a propriedade alguns meses depois e se mudou para a cidade. Disse que não tinha mais idade para enfrentar essas coisas, que já tinha vivido o suficiente na roça e que agora queria sossego. A gente nunca mais voltou naquele lugar. Essa história virou assunto na família toda. Tem gente que acredita, tem gente que acha que a gente exagerou. Mas quem estava lá, quem viu com os próprios olhos, sabe a verdade. Eu vi aquela criatura. Vi o tamanho dela. Vi os olhos vermelhos. Vi a força que tinha. Não era cachorro. Não era onça. Não era nada que os livros de biologia explicam. Era outra coisa. E até hoje, quando lembro daquela noite, sinto o mesmo arrepio na espinha. Meu nome é Marcelo e trabalho como vigilante patrimonial aqui em Guarapuava, no interior do Paraná. O que vou contar aconteceu há alguns anos e mudou completamente minha vida e a de pessoas que eu conhecia desde a época da escola. Nasci e cresci aqui mesmo na região. Estudei em escola estadual como a maioria dos jovens da cidade. Na adolescência, tinha aquele grupo de amigos que todo mundo tem na escola. Éramos eu, Gustavo e Juliano. A gente se conheceu nas aulas e acabou virando uma turma inseparável. Passávamos os intervalos juntos, jogávamos bola depois da aula, aquelas coisas normais de quem estuda junto. Na nossa sala, havia um rapaz que sempre ficava sozinho. Era quieto demais, não conversava com ninguém. Vivia no canto dele sem interagir. Vou chamá-lo aqui de Henrique para preservar sua identidade. O Juliano tinha o costume de provocar o Henrique. Ficava inventando histórias sobre ele, colocava apelidos maldosos, fazia piadas de mau gosto. Eu e o Gustavo não participávamos dessas provocações, mas confesso que também não fazíamos nada para defender o rapaz. Ficávamos ali sem tomar partido, achando que não era problema nosso. O Henrique começou a faltar muito nas aulas. A gente via que ele estava cada vez mais isolado, mais calado. Depois de um tempo, ele simplesmente parou de aparecer na escola. Nunca mais voltou. Foi estranho porque ele sumiu de uma hora para outra, mas ninguém comentou muito sobre isso. A vida seguiu. Cada um foi para seu lado e aquilo ficou esquecido. Os anos passaram e a gente foi crescendo. Veio o trabalho, as contas para pagar, as responsabilidades de adulto. Perdi contato com o pessoal da escola. Cada um seguiu seu caminho. Eu entrei para a área de segurança patrimonial e comecei a trabalhar numa empresa aqui da região. O Gustavo foi morar numa propriedade rural que a família dele tinha nos arredores da cidade. O Juliano continuou por aqui também, trabalhando em diversos lugares. Um dia, quando cheguei em casa depois do turno, vi que tinha uma mensagem do Gustavo no celular. Fazia tempo que a gente não se falava. Ele disse que tinha conseguido o contato de alguns amigos da época da escola e queria organizar um encontro.
Marcou para nos reunirmos num bar perto da propriedade onde ele morava. Achei a ideia boa. Peguei uma folga no trabalho e fui até lá. Quando cheguei no bar, já tinha um pessoal reunido. O Juliano estava lá, algumas pessoas que estudaram com a gente e uma amiga nossa chamada Fernanda. O pessoal estava animado, conversando, relembrando histórias antigas. A Fernanda sugeriu que fizéssemos um acampamento numa área de serra próxima dali. Era um lugar afastado, num trecho chamado Morro dos Anjos. Achei o nome bonito e topei a ideia. Seria bom sair da rotina, passar um tempo ao ar livre com os amigos. Enquanto conversávamos no bar, percebi uma pessoa atravessando a rua do outro lado. Era um rapaz alto, pele clara, cabelos compridos e escuros. Vestia roupas pretas e tinha um jeito meio sombrio de andar. Chamava a atenção pela aparência diferente. O Juliano olhou para ele e de repente começou a gritar ofensas, palavras pesadas, xingamentos. Levantou a voz do jeito mais desrespeitoso possível. Foi quando reconheci quem era. Era o Henrique, aquele rapaz da nossa sala que tinha parado de estudar. Fiquei surpreso porque não o tinha identificado de imediato. Ele se aproximou do bar e o Juliano continuou provocando, gritando coisas horríveis. Eu disse para ele parar, que aquilo não fazia sentido, que a gente não era mais criança para ficar com esse tipo de atitude. Mas o Juliano estava alterado, tinha bebido e não queria ouvir razão. Ria e continuava provocando. O Henrique parou e olhou para todos nós. Era um olhar carregado de raiva, de mágoa acumulada. Ficou um clima extremamente desconfortável. Decidimos ir embora dali. Entramos no carro e combinamos o acampamento para o final de semana seguinte. Ninguém comentou muito sobre o que tinha acontecido, mas dava para sentir que aquilo tinha deixado uma energia ruim no ar. Chegou o dia do acampamento. Era uma tarde de sexta-feira. A Fernanda, as amigas dela e o Juliano já estavam no local quando eu e o Gustavo chegamos. O lugar ficava próximo a uma antiga estrutura abandonada, uma espécie de instalação industrial que não funcionava mais. Tinha bastante mata em volta e uma vista bonita da serra. Armamos as barracas, fizemos uma fogueira, colocamos música no celular. O clima estava bom, todo mundo relaxado. Estava começando a anoitecer quando vimos alguém descendo pela trilha da serra. A pessoa vinha em direção a uma estrada de terra onde passava transporte público. O Juliano olhou e reconheceu. Era o Henrique novamente. E o Juliano, como se não tivesse aprendido nada, começou de novo com as provocações. Gritou ofensas, xingou o rapaz à distância. Eu perdi a paciência. Disse para o Juliano que se ele não parasse com aquilo, eu iria embora naquela hora. O rapaz não tinha feito nada para nós, estava só passando pelo lugar. Mas o Juliano queria aparecer, queria bancar o valentão na frente das garotas que estavam ali. Ele não esperava que o Henrique fosse reagir. O Henrique se virou e começou a caminhar em nossa direção. Vim firme, decidido. Eu disse para o Juliano que ele teria que pedir desculpas, que aquilo tinha ido longe demais, que estava estragando nosso acampamento com confusão desnecessária. Começamos a discutir entre nós. Quando o Henrique chegou perto, perguntei o que ele queria. Ele falou para mim de forma calma, mas tinha algo estranho no tom de voz dele. Perguntou se eu tinha chamado ele também. Antes que eu pudesse responder, o Juliano disse que tinha chamado sim, e repetiu uma das ofensas. O Henrique não pensou duas vezes.
Deu um soco na cara do Juliano, que caiu sentado no chão na mesma hora. Virou uma confusão. O Gustavo segurou o Juliano para ele não partir para cima do Henrique. Eu segurei o Henrique para separar os dois. Na confusão, minha arma de serviço que eu tinha na cintura caiu no chão. Eu a peguei rapidamente. O Henrique olhou para mim de um jeito que nunca vou esquecer. Ele sorriu de uma forma que me deu calafrios. Disse que não tinha medo de arma nenhuma. Aquele sorriso era perturbador. Tinha algo de errado nele. Eu falei que não estava apontando a arma para ele, que só tinha pegado do chão. Ele então começou a falar sobre tudo o que tinha acontecido na escola. Disse que o Juliano e os outros ficavam colocando apelidos nele, humilhando, fazendo ele passar vergonha todos os dias. Que tinha parado de estudar por causa disso, que tinham destruído aquela fase da vida dele. Eu disse que nunca tinha feito nada contra ele, que não tinha nada pessoal. Ele me olhou e falou de forma ameaçadora que aquilo tudo ia acabar naquela noite. Virou as costas e entrou no mato. Desapareceu entre as árvores na escuridão que já tinha tomado conta do lugar. Achei que ele tinha ido buscar outras pessoas para começar uma briga maior. Decidimos recolher nossas coisas e ir embora. O clima tinha ficado péssimo. Tínhamos ido ali para nos divertir, para fugir da rotina, e o Juliano tinha estragado tudo com sua atitude idiota. O Gustavo começou a desarmar as barracas porque já tinha escurecido completamente. Foi quando ouvimos algo vindo da mata. Era um som de corrida, de algo se movendo rápido entre as árvores. Parecia que estava nos cercando, correndo em círculos ao redor do acampamento. Tinha uma respiração pesada, um som gutural que não parecia humano. Ficamos parados, tentando entender o que era aquilo. Pensamos que podia ser algum animal selvagem da região. O Gustavo sugeriu que subíssemos numa árvore grande que tinha ali perto. Naquele momento, pareceu a melhor ideia. Subimos os três e ficamos esperando para ver o que ia acontecer. Estávamos apreensivos, sem entender direito a situação. Do meio da mata, saiu uma criatura que eu não consigo descrever direito até hoje. Não tenho palavras para explicar o que era aquilo. Tinha as pernas dobradas de um jeito estranho, para trás, como se fossem de um animal. Era coberta de pelos escuros. Parecia uma coisa saída do inferno. A criatura se aproximou das barracas e então se ergueu, ficando em pé como um homem. Começou a andar perto da árvore onde estávamos. Eu travei completamente. Não conseguia me mover, não conseguia pensar direito. Era um medo que eu nunca tinha sentido antes na vida. Um terror absoluto. E o pior ainda estava por vir. Das sombras, do mesmo lugar de onde tinha saído aquela criatura, apareceu o Henrique. Ele falou para nós com uma voz tranquila, quase divertida. Perguntou se não éramos tão valentes assim. Dava risadas. A criatura parecia nem perceber a presença dele. Simplesmente ignorava o Henrique e continuava ali, perto de nós. O Juliano e o Gustavo estavam apavorados. Fizeram nas calças de tanto medo. Aqueles foram os momentos mais terríveis da minha vida. Eram medo e desespero misturados. Eu não conseguia nem pegar minha arma. Tinha travado completamente ao ver aquela coisa monstruosa. Nunca imaginei que algo assim pudesse existir. Era horrível demais, grotesco demais para ser real. Ficamos ali por um tempo que pareceu durar uma eternidade. Devem ter sido uns 10 ou 15 minutos, mas parecia que não ia acabar nunca. Então, sem motivo aparente, o Henrique entrou de novo na mata. A criatura foi atrás dele
e desapareceu na escuridão. Continuamos na árvore o resto da noite inteira. Ninguém dormiu. Ninguém desceu. Ficamos ali transtornados, em estado de choque, esperando o dia clarear. Quando amanheceu, descemos da árvore e fomos embora daquele lugar o mais rápido possível. Voltei para casa e não contei para ninguém o que tinha acontecido. Quem iria acreditar numa história dessas? Só quem estava lá e viu poderia entender. Depois de um tempo, soube pelo pai do Gustavo que ele tinha ficado muito mal. Desenvolveu medo do escuro. Não conseguia mais ficar em lugares sem luz. Acabou precisando de tratamento. O Juliano começou a usar drogas pesadas. Vive sendo preso, sempre desnorteado, completamente perdido na vida. A Fernanda e as amigas dela sofreram um acidente de carro no mesmo dia que saímos daquele lugar. Algumas ficaram com sequelas permanentes. Eu fui investigar sobre o Henrique depois disso. Através de informações que consegui, descobri que ele se envolveu com práticas estranhas, rituais obscuros. Se casou com uma mulher que também pratica esse tipo de coisa. Não vou entrar em detalhes, porque não quero julgar a religião ou as crenças de ninguém. Quero deixar claro que não estou culpando o Henrique pelas desgraças que caíram sobre meus amigos. Se existe um culpado nisso tudo, é o Juliano. Foi ele que atormentou alguém que nunca tinha feito nada, que só queria viver em paz. As consequências vieram por causa das atitudes dele. Esse é meu relato. É também um desabafo de algo que me atormentou durante muito tempo. Tudo o que aconteceu naquela noite, a briga, aquela criatura e tudo que veio depois, jamais vai sair da minha memória. O pior é ver meus amigos marcados dessa forma para sempre. O lobisomem não é lenda. Ele existe. Eu garanto porque vi com meus próprios olhos. Fomos marcados por aquilo para sempre. Não duvidem dessas criaturas, mesmo que pareça algo impossível de ser verdade. Trabalho desde cedo na lavoura de arroz aqui na região de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. A propriedade onde moro com minha mãe fica uns 3 quilômetros distante do centro da cidade, bem no meio das várzeas que se estendem até onde a vista alcança. São terras baixas, alagadas boa parte do ano, onde o arroz cresce forte e o vento sopra sem encontrar obstáculo. Minha mãe enviuvou quando eu ainda era criança, e desde então tocamos a vida juntos, ela cuidando da casa e da horta, eu quebrando o lombo na roça. Naquela época, eu trabalhava de sol a sol, 6 dias por semana, ajudando na colheita que estava no auge. O trabalho era pesado, mas eu estava acostumado, e aos sábados à tarde eu podia descansar um pouco. Foi num sábado desses que meu amigo Marcelo me convidou para um churrasco na chácara dele. Marcelo tinha comprado um pedaço de terra perto do arroio, uns 2 quilômetros da nossa propriedade, seguindo pela estrada de chão que corta as lavouras. Ele estava animado com a ideia de reunir a turma, fazer uma carne boa e jogar conversa fora. Combinamos para as 5 horas da tarde. Naquele dia, eu caprichei no serviço para terminar mais cedo. Tomei um banho demorado para tirar o cheiro de suor e terra. Vesti minha roupa de sair e peguei o facão que sempre carrego na cintura quando vou para longe de casa. É costume antigo aqui na região. Todo homem que se preza anda armado com um facão bom. Serve tanto para abrir caminho no mato quanto para se defender se aparecer algum bicho bravo no meio da estrada.
Antes de sair, passei na cozinha onde minha mãe estava preparando a janta. Pedi a bênção como sempre faço, e ela veio até a porta me acompanhar. Olhou para o céu, que começava a escurecer. A lua já aparecia redonda no horizonte e me disse para tomar cuidado. Falou que em noite de lua cheia não era bom andar sozinho pelas estradas desertas, que criaturas estranhas saíam da mata e rondavam os caminhos. Eu dei risada, achei graça daquilo tudo. Falei que lobisomem era coisa de história antiga, lenda que o povo inventava para assustar criança. Brinquei dizendo que se aparecesse algum bicho peludo no meu caminho, eu mostrava o facão e o bicho saía correndo. Peguei a estrada quando o sol já estava baixo. O caminho até a chácara do Marcelo era tranquilo. Eu conhecia cada curva, cada árvore, cada porteira. Passei por 2 propriedades vizinhas. Cumprimentei um senhor que estava tirando o gado do pasto e segui em frente. A tarde estava bonita, o ar fresco depois do calor do dia, e eu ia assobiando sem preocupação nenhuma. Cheguei na chácara do Marcelo quando o churrasco já estava começando. Tinha bastante gente, uns 10 rapazes e algumas moças da cidade. O Marcelo me recebeu com um abraço, me ofereceu uma cerveja gelada e me apresentou para quem eu ainda não conhecia. A carne estava no ponto, a conversa estava boa e o tempo foi passando sem a gente perceber. Ficamos ali comendo, bebendo, contando causos, rindo das histórias que um e outro inventava. Já passava das 6:30 da tarde, quando um homem apareceu na chácara. Reconheci ele na hora. Era o Sebastião, um sujeito que nunca foi com a cara da minha família. Fazia tempo que ele queria comprar nossas terras. Oferecia dinheiro, fazia proposta, mas minha mãe sempre recusou. Dizia que aquela terra tinha o suor do meu pai, que ali ele estava enterrado e que ninguém ia tirar a gente de lá. O Sebastião ficou revoltado com a recusa, espalhou uns boatos pela região, falou mal da gente para quem quisesse ouvir. Tinha gente que dizia que ele mexia com coisa ruim, que era feiticeiro, que sabia fazer trabalho para prejudicar os outros. Fiquei surpreso de ver o Sebastião ali. Chamei o Marcelo de canto e perguntei o que aquele homem estava fazendo na chácara dele. Marcelo deu de ombros e disse que tinha convidado todo mundo da vizinhança, que não sabia dessa história de rixa entre as famílias. Fiquei meio ressabiado, mas não quis estragar a festa. Fiquei de olho no Sebastião, que ficou ali bebendo e conversando com outras pessoas, mas sem chegar perto de mim. Depois de um tempo, o Sebastião foi embora. Disse que tinha compromisso, que precisava ir cuidar de uns afazeres. Saiu sem se despedir direito de ninguém. Sumiu pela estrada escura. Eu relaxei um pouco depois que ele saiu. Voltei a conversar com o pessoal. Comi mais um pedaço de carne. Bebi mais uma cerveja. O povo começou a ir embora quando já estava ficando tarde. As moças foram as primeiras, levadas pelos pais que vieram buscar. Depois foram saindo os rapazes, cada um para seu lado. Eu também já estava me preparando para voltar quando o Marcelo me chamou para dentro da casa. Disse que queria mostrar umas ferramentas novas que tinha comprado. Me pediu para ficar mais um pouco. Acabei ficando. Conversamos sobre plantação, sobre o preço do arroz, sobre os planos que ele tinha para a chácara. Quando finalmente resolvi ir embora, a lua estava alta no céu. Era uma lua cheia enorme, brilhando tanto que iluminava tudo como se fosse dia. Dava para ver a estrada clarinha, as cercas, as árvores, tudo bem nítido. Marcelo me acompanhou até a porteira da chácara.
me desejou boa volta e ficou ali me vendo seguir pela estrada. Eu estava tranquilo, conhecia bem aquele caminho, mas decidi pegar um atalho que cortava por dentro de um capão de mato. Economizava uns 15 minutos de caminhada. Era um atalho que eu já tinha usado outras vezes, uma trilha bem marcada entre as árvores. A lua iluminava bem, dava para enxergar onde eu pisava, e eu ia sem pressa, pensando em chegar logo em casa e dormir, porque no outro dia era domingo, mas eu tinha uns consertos para fazer na cerca. Estava mais ou menos na metade do atalho quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Era um som de galhos quebrando, como se alguma coisa grande estivesse se movendo no mato. Parei e fiquei escutando. Pensei que podia ser algum animal, talvez um cachorro do campo que andava perdido ou algum bicho selvagem. Mas o barulho parou quando eu parei de andar. Continuei caminhando e o barulho recomeçou. Dessa vez, mais perto, mais alto. Tinha alguma coisa me seguindo. Disso, eu tinha certeza. Senti um arrepio subir pela espinha, um mal-estar que não conseguia explicar. Era como se alguém estivesse me observando, me vigiando, esperando o momento certo de fazer alguma coisa. Apressei o passo, apertei a mão no cabo do facão, fiquei atento a qualquer movimento. O barulho continuava, agora de um lado, agora do outro, como se a criatura estivesse circulando ao meu redor. Parei de novo e gritei para o mato, perguntando quem estava ali. Minha voz soou estranha no silêncio da noite. Ninguém respondeu. Gritei de novo, dessa vez mais alto, mais nervoso. Falei o nome do Sebastião. Acusei ele de estar me seguindo, de querer me assustar. Mandei ele aparecer se fosse homem. Mas só o silêncio me respondeu. Um silêncio pesado, ameaçador, que deixava tudo ainda mais assustador. Foi quando ouvi um rosnado, um som grave, profundo, que vinha de trás de mim. Me virei devagar e vi a criatura. Estava ali parada na trilha, uns 10 metros de distância, me encarando. Era um lobo enorme, maior que qualquer cachorro que eu já tinha visto. Ficava em pé nas 4 patas, mas parecia ter o tamanho de um homem curvado. O pelo era escuro, os olhos eram verdes e brilhavam na luz da lua. A boca estava entreaberta e dava para ver os dentes afiados, brancos, prontos para rasgar carne. Fiquei paralisado. As pernas fraquejaram, o coração disparou, a respiração ficou presa no peito. Não conseguia me mexer, não conseguia pensar direito. Só ficava ali olhando para aquela coisa impossível que estava na minha frente. A criatura me observava sem se mexer, como se estivesse medindo minha reação, testando meu medo. Então, ela se levantou, ficou em pé nas patas traseiras como um homem e soltou um urro que cortou a noite. Era um som horrível, meio uivo, meio grito, que fez meu sangue gelar. A criatura abriu os braços, mostrou as garras compridas e vi um sorriso se formar no focinho. Era como se ela estivesse se divertindo com o meu terror, como se meu medo a deixasse satisfeita. O lobisomem avançou. Veio correndo nas 2 patas, rápido como um raio, e me atingiu com tanta força que me jogou para longe da trilha. Voei uns 3 metros e caí de costas no chão, batendo a cabeça numa raiz. A dor foi imensa, mas o medo era maior. Vi a criatura vindo na minha direção, caminhando devagar agora, saboreando o momento. Quando ela estava quase em cima de mim, consegui reagir. Puxei o facão da cintura e dei um golpe no braço da criatura. A lâmina cortou fundo e um sangue escuro jorrou da ferida. O lobisomem urrou de raiva, recuou um passo,
e voltou com mais fúria ainda. Me deu patadas, me arranhou o peito e os braços, tentou morder meu pescoço. Lutei com todas as forças que tinha. Rolei no chão, me esquivei das garras, dei facadas onde conseguia alcançar. A criatura era forte, mas eu estava desesperado, e o desespero me dava uma energia que eu não sabia que tinha. Num momento de sorte, consegui cravar a ponta do facão bem no meio da barriga do lobisomem. Empurrei a lâmina com força e senti ela entrar fundo. A criatura soltou um grito de dor, que deve ter sido ouvido a quilômetros de distância. Recuou cambaleando, com o sangue escorrendo pela barriga, e fugiu para dentro do mato. Ouvi ela correndo entre as árvores, quebrando galhos, se afastando cada vez mais até o som desaparecer completamente. Fiquei ali caído no chão, sangrando, doendo, tentando entender o que tinha acontecido. Demorei um tempo até conseguir me levantar. Estava todo machucado, a roupa rasgada, o corpo coberto de arranhões e mordidas. Peguei o facão que tinha caído perto de mim, limpei a lâmina suja de sangue na grama e voltei para a trilha. Segui até em casa meio tonto, meio cambaleando, mas vivo. Minha mãe quase desmaiou quando me viu chegar naquele estado. Quis saber o que tinha acontecido, quem tinha me atacado, se eu precisava ir no hospital. Contei a história toda, mas vi que ela não ficou surpresa. Só balançou a cabeça e disse que tinha me avisado, que lua cheia era perigosa, que eu devia ter escutado. Passei uns dias me recuperando dos ferimentos. As marcas das garras eram fundas, demoraram para cicatrizar. Fiquei com medo de sair de casa à noite. Qualquer barulho me assustava. Uma semana depois do ataque, eu precisei ir até o açude que fica perto da nossa propriedade. Levei o cavalo para ele beber água. Era 6h e o sol estava forte. Quando cheguei lá, vi que tinha um homem com o gado dele bebendo também. Era o Sebastião. Ele me viu e veio caminhando na minha direção. Notei que ele mancava um pouco, como se estivesse com dor. Usava uma camisa de manga comprida mesmo com o calor e tinha um pano amarrado no braço. Quando chegou perto de mim, puxou a manga da camisa e mostrou um corte profundo no antebraço, ainda com os pontos da costura. Também levantou a camisa e mostrou um ferimento na barriga, uma marca feia de facada que ainda estava sarando. O Sebastião colocou a mão no meu ombro, apertou com força e falou bem perto do meu rosto. Disse que da próxima vez que eu andasse sozinho pela estrada à noite, ele ia me matar. Não ia deixar eu escapar de novo. Falou isso com uma voz calma, sem pressa, como quem está fazendo uma promessa que vai cumprir. Entendi tudo naquela hora. O lobisomem era ele. As feridas que eu tinha feito na criatura eram as mesmas que ele carregava no corpo. A maldição que o povo comentava era verdade. Sebastião era o lobisomem que rondava a região, e ele tinha tentado me matar naquela noite. Desde então, nunca mais saí de casa quando tem lua cheia. Fico trancado dentro de casa, com as portas fechadas, as janelas travadas. Tem noites que escuto um uivo longo vindo da direção do capão de mato e sei que é ele por ali, rondando, procurando. Minha mãe também escuta e a gente fica quieto, esperando o dia amanhecer. Sebastião continua morando na região. A gente se cruza de vez em quando na cidade, mas não conversamos, só trocamos olhares. Ele sabe que eu sei o segredo dele, e eu sei que ele está esperando a oportunidade certa para terminar o que começou naquela noite.
Me chamo Dulcineia Ferreira e moro na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Tenho hoje 51 anos, uma vida inteira de experiências, mas existe um período da minha infância que marcou minha existência de forma profunda e assustadora. O que vou contar aconteceu entre os anos de 1978 e 1979, quando eu tinha entre 8 e 9 anos de idade. Eram tempos diferentes. A vida no interior da cidade era mais simples. As casas ficavam afastadas umas das outras e as noites eram escuras e silenciosas. Fui uma criança feliz durante o dia. Brincava com meus irmãos no quintal, corria com os amigos da rua, jogava bola, subia em árvore, fazia todas as coisas que criança dessa idade faz. Tinha uma infância normal, dentro do que a gente podia considerar normal naquela época. Mas quando chegava a noite, algo mudava completamente dentro de mim. Um medo profundo e inexplicável tomava conta do meu corpo. Não era um medo comum, daqueles que criança sente de escuro ou de ficar sozinha. Era algo mais intenso, mais visceral. Um pavor que começava no estômago e se espalhava por cada parte do meu corpo. Esse medo me impedia de sair na rua depois que escurecia. Não conseguia atender ninguém no portão da nossa casa quando anoitecia. Se algum vizinho vinha conversar com meus pais e eu precisava chamar alguém, ficava travada. O coração acelerava. As mãos suavam frio. Mesmo dentro de casa, com minha família toda por perto, aquele pavor não passava. Eu me arrepiava inteira, só de pensar em olhar pela janela para a escuridão lá fora. O pior é que não contava para ninguém sobre esse medo. Guardava tudo dentro de mim. Sofria sozinha. Não falava nem para meus pais, nem para meus irmãos. Tinha vergonha. Achava que iam rir de mim, dizer que eu era medrosa, boba, fraca. Com o passar dos meses, esse medo foi aumentando. Comecei a evitar sair de casa mesmo durante o dia. Inventava desculpas para não ir brincar na rua. Preferia ficar dentro do quarto, deitada na cama, olhando para o teto. Vivia solitária, presa dentro dos meus próprios temores, sem conseguir explicar para ninguém o que estava acontecendo comigo. Meus pais percebiam que eu estava diferente, mais quieta, mais retraída, mas achavam que era só uma fase, que logo ia passar. Não insistiam muito. E eu continuava guardando aquele segredo terrível dentro de mim. A nossa família tinha um quintal grande nos fundos da casa. Meu pai criava algumas galinhas ali. Eram caipiras, daquelas que botam ovos bons e têm carne saborosa. As galinhas ficavam soltas durante o dia, ciscando no chão, procurando insetos e sementes. À noite, elas subiam no poleiro dentro de um galinheiro simples que meu pai tinha construído com tábuas e tela de arame. Era uma criação pequena, nada muito elaborado, mas suficiente para fornecer ovos para a família e, às vezes, um frango para o almoço de domingo. Um dia, acordei com um alvoroço na casa. Minha mãe estava conversando nervosa com meu pai. Meus irmãos estavam no quintal, olhando alguma coisa. Saí do quarto e fui ver o que estava acontecendo. O quintal estava destruído. Penas de galinha espalhadas por todo lugar. Manchas de sangue na terra. O galinheiro com a porta arrombada. Algumas galinhas tinham desaparecido completamente. Outras estavam mortas no chão, com o pescoço quebrado, as asas arrancadas, o corpo despedaçado de forma brutal. Não parecia ataque de cachorro comum, nem de gato, nem de raposa. Era algo mais violento.
mais cruel. Meu pai examinou o galinheiro, tentando entender o que tinha acontecido. Viu as marcas das garras nas tábuas, enormes, profundas, diferentes de qualquer animal conhecido. A porta tinha sido arrancada com força descomunal. As dobradiças de ferro estavam entortadas. Não tinha lógica aquilo tudo. Minha mãe limpou a bagunça, juntou as galinhas mortas e enterrou longe da casa. Meu pai consertou a porta do galinheiro como pôde, reforçou as trancas, mas estava claro no rosto dele que não fazia ideia do que tinha atacado as galinhas. Foi nessa época que comecei a ouvir histórias sobre lobisomem. As pessoas da vizinhança comentavam em voz baixa, como se tivessem medo de falar alto sobre aquilo. Descreviam uma criatura do tamanho de uma pessoa adulta, que andava ora em 4 patas, ora em 2, coberta de pelos escuros, com olhos vermelhos brilhantes como sangue, boca enorme cheia de dentes afiados. Diziam que a criatura atacava animais e às vezes pessoas, matando tudo o que encontrava pela frente, se alimentando da carne das vítimas ou simplesmente deixando os corpos despedaçados pelo caminho. Sempre achei que fossem apenas histórias, lendas antigas que o povo do interior gostava de contar para passar o tempo. Mas depois de ver o que aconteceu com nossas galinhas, comecei a duvidar. Comecei a pensar que talvez aquelas histórias tivessem um fundo de verdade, que talvez existisse mesmo algo perigoso andando pela região durante a noite. Passaram alguns dias. Meu pai comprou galinhas novas para repor as que tinham sido mortas. Reforçou ainda mais o galinheiro. Colocou cadeado na porta. Pregou mais tábuas nas laterais. Achava que com essas melhorias conseguiria proteger os animais. Durante quase 2 semanas, tudo ficou tranquilo. As galinhas novas se adaptaram ao local. Começaram a botar ovos. E a vida parecia ter voltado ao normal. Até que aconteceu novamente. Acordei no meio da madrugada, com um barulho vindo do quintal. Era diferente dos sons normais da noite. Tinha algo de errado, de assustador naquele barulho. Levantei da cama, mas não tive coragem de ir até a janela olhar. Fiquei parada no meio do quarto, o coração batendo forte, as pernas tremendo. Ouvi as galinhas gritando, um som desesperado, agonizante. Ouvi também outro som, um rosnado grave, gutural, que vinha de uma garganta que não parecia animal nem humana. Corri para o quarto dos meus pais. Acordei meu pai. Disse que tinha algo no quintal, atacando as galinhas de novo. Ele levantou rápido, pegou um pedaço de pau que mantinha perto da cama e foi até a porta dos fundos. Eu fiquei atrás dele, agarrada no batente da porta, sem coragem de sair. Quando meu pai abriu a porta e acendeu a lanterna, vimos o galinheiro destruído novamente. A porta tinha sido arrancada, as tábuas estavam quebradas e as galinhas estavam espalhadas pelo chão, mortas, despedaçadas, numa cena de carnificina. Mas o pior não foi ver as galinhas mortas. O pior foi quando a luz da lanterna iluminou algo se movendo no fundo do quintal. Por uma fração de segundo, vi a criatura. Era exatamente como descreviam nas histórias. Grande, peluda, com olhos que brilhavam vermelhos refletindo a luz da lanterna. O bicho estava com uma galinha na boca, e quando a luz bateu nele, largou a ave e saiu correndo em direção ao mato que ficava atrás do nosso quintal. A velocidade com que aquilo se moveu foi impressionante. Num instante estava ali, e no outro já tinha sumido na escuridão. Meu pai ficou paralisado segurando a lanterna. Acho que ele também viu a criatura, mas não falou nada. Fechou a porta com força, trancou.
e ficamos todos dentro de casa até o dia amanhecer. Ninguém dormiu mais naquela noite. Ficamos sentados na sala, minha mãe rezando baixinho, meus irmãos abraçados uns nos outros, meu pai segurando o pedaço de pau e olhando fixo para a porta dos fundos. No dia seguinte, meu pai examinou o quintal com mais atenção. Encontrou pegadas no chão, marcas estranhas que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Eram maiores que pata de cachorro, com dedos longos e garras que deixaram sulcos profundos na terra. Ele seguiu as pegadas até a cerca que separava nosso quintal do mato. A cerca estava quebrada, as tábuas arrancadas com força bruta, e do outro lado, as pegadas continuavam em direção à mata fechada. A notícia do ataque se espalhou pela vizinhança. Outros moradores começaram a contar que também tinham perdido galinhas, que também tinham ouvido sons estranhos durante a noite, que também tinham encontrado pegadas bizarras nos quintais. Um vizinho disse que tinha visto uma sombra grande atravessando a rua durante a madrugada, se movendo rápido demais para ser uma pessoa normal. Outro contou que seu cachorro tinha latido desesperado a noite toda, se escondendo embaixo da cama, recusando sair de casa mesmo durante o dia. As pessoas começaram a ficar com medo. Pararam de sair à noite, trancavam as casas assim que escurecia, mantinham as luzes acesas até o amanhecer. Alguns moradores se reuniram e organizaram rondas noturnas, grupos de homens armados com espingardas e facões que patrulhavam as ruas tentando encontrar a criatura. Mas nunca conseguiram. O bicho era esperto, sumia antes de alguém chegar perto, deixava apenas o rastro de destruição e medo por onde passava. Descobriram que os ataques aconteciam sempre nas noites de lua cheia. A cada ciclo lunar, quando a lua ficava redonda e brilhante no céu, a criatura aparecia. Atacava quintais diferentes a cada vez. Nunca repetia o mesmo lugar 2 vezes seguidas, como se soubesse que as pessoas estariam esperando. Meu pai desistiu de criar galinhas. Desmantelou o galinheiro, vendeu as poucas aves que ainda restavam. Disse que não valia a pena o risco e o prejuízo. Passei anos vivendo com aquele medo. Mesmo depois que os ataques pararam, mesmo depois que cresci e me tornei adulta, aquele pavor das noites de lua cheia nunca me abandonou completamente. 40 anos se passaram desde aquela época, mas as imagens ainda estão vivas na minha memória. Vejo com clareza o galinheiro destruído, as galinhas despedaçadas, os olhos vermelhos da criatura brilhando na escuridão. Sei que o que vi era real. Não era imaginação de criança assustada, não era pesadelo. Era algo concreto, tangível, perigoso.